Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nós nos encontramos e nos reunimos nesse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, então, à aula 11. Hoje nós vamos, nesse momento, eu falo hoje, mas é porque cada dia a gente vai gravando e às vezes você vai estar estudando também dia a dia, ou você vai assistir 2 vídeos num dia, 3, mas não importa. Nesse momento, seja bem-vindo, então, à aula 11, que hoje nós vamos falar sobre as consequências do pecado. Então, por que o pecado ele faz parte da guerra espiritual? Os anjos, desde o princípio, eles foram convocados para louvar e adorar ao Senhor, a servir o Cristo, a conhecer e amar a verdade com perfeição. Entretanto, o amor para o qual eles foram convocados vem da própria e livre vontade deles. O amor que não for livre não é amor. Ele não será um amor verdadeiro se ele não for livre, se a gente não puder optar por ele. Então, quando Deus ele cria os anjos, Fiat Lux, faça-se a luz, não era só a luz do céu ou a luz física, mas era a luz das consciências, a luz dos anjos, Então, Deus ele queria dar honra também para que a vontade dos anjos, eles fizessem a adesão também ao reino de Deus, Então, ele colocando os anjos à prova, o amor deles seria um amor livre, um amor espontâneo. Então eles teriam como usufruir de uma maior glória. Por quê? Porque eles decidiram amar e adorar e a servir ao Senhor, por toda a eternidade. Os anjos eles pecaram através de uma escolha da vontade. Este estado de condenação é eterno. O castigo é eterno porque eterno é o seu pecado. Então, quando um anjo ele peca, ele decide por toda a eternidade a não querer receber de Deus o perdão. Por quê? Porque eles já são dotados de plena consciência. Então, eles, na decisão deles firme, eles têm uma decisão irrevogável. Uma vez que Deus quer perdoar eles não querem receber o perdão porque a decisão deles foram por toda a eternidade. Então, um pouco disso, quando o Salmo 138 vai dizer: Senhor, se eu subo até o céu, lá eu te encontro. Se eu desço as profundezas da terra, sei que também estará lá. Então, quer subamos ou quer desçamos, Deus ele está em todos os lugares. O padre Forteia, ele explica que ele fez aquele livro Summa Demonica, que inclusive eu estou trazendo alguns conteúdos desse livro para cá também. Ele fala que Deus ele também ele está nos infernos, porém ele não permite que os anjos condenados percebam a presença deles lá. É como se ele tivesse, vamos imaginar, muito miseravelmente, é como se o inferno fosse uma salinha, vamos dizer assim, e Deus do lado de fora, e essa sala eles fechados e não conseguem, e eles não querem sair dali para sempre, E Deus eles que estão dentro dessa sala não conseguem ver quem está do lado de fora. Então, uma forma muito simples para a gente entender. Deus ele está lá, mas ele não vive o inferno, tem isso também, entendeu? Então, assim, Deus não é que Deus ele está no inferno, morando no inferno, porque ele é onipresente, então ele está em todos os lugares. A diferença que o padre Forte explica é que ele não permite que os condenados percebam a sua presença lá. Porque é a ausência total, O catecismo da igreja, a doutrina, ela vai ensinar que o inferno ele é a ausência total de Deus. Então, apesar de, entre aspas, Deus se permitir estar lá de uma forma espiritual, ele retira a sua presença da alma das pessoas. Então, por isso,
a gravidade, né? Então, se Deus oferecesse, por exemplo, o perdão, eles jamais o aceitariam. A condenação, ela não é um resultado da ausência da misericórdia de Deus ou a sua impotência por parte de Deus. Pelo contrário, é por pura misericórdia, por pura justiça que às vezes Deus permite uma alma se condenar, mas não é Deus que condena a alma. A alma, quando ela vai permanecendo no pecado, ela vai fazendo escolhas, ela vai se convencendo do pecado, então ela decide por toda a eternidade não ser salva. E aí Deus não pode intervir na decisão da alma, porque precisa ser livre, né? Então, no livro A Teologia e a Santa Igreja afirma e reafirma que o pecado de Satanás foi pela arrogância, o orgulho e a soberba. Tobias, no capítulo 4, 14. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito por tuas palavras, porque ele é a origem de todo mal. E Deus, ele resiste aos soberbos. Foi o pecado que fez com que Lúcifer fosse condenado. Então, sempre precisamos estar nos aproximando do Senhor com o coração humilde, com o coração contrito e quebrantado. Por isso que na Santa Missa a gente faz o ato de penitência, de pedir perdão, as súplicas pelos nossos pecados, que ofendemos o nosso Senhor. E o que é o pecado? É a exaltação de si mesmo até o desprezo de Deus. Eu me exalto, mas eu desprezo Deus. Então isso é o pecado, né? A gente se coloca no lugar de Deus. O pecado deles foi a auto-idolatria, e isso lhe custou o céu, porque tirou deles a eternidade com o Senhor. O pecado dos anjos trouxe o vazio e a confusão na terra. Em poucas palavras, antes o caos, a terra era habitada por anjos, onde Lúcifer era o administrador exclusivo, que representava Deus. Então, antes os anjos, eles também habitavam a terra. E olha que bonito que vai dizer isso, né? Ele habitava, ele administrava e representava Deus na terra. Mas ele se rebaixou. Então, os anjos, eles tiveram essa beleza. O bonito é a beleza de Deus, né? Que ele permitiu isso lá antes da queda. Antes da queda tinha essa beleza. Então, os anjos eram governados por ele. Desde então havia paz e alegria sobre a terra. Lúcifer encheu-se de orgulho e, ao mesmo tempo, ficou tomado de ciúmes em relação a Deus e reuniu uma batalha contra ele. Assim começou a reinar não somente sobre a terra, mas no céu. Ele queria se tornar Deus. Então Lúcifer tornou-se Satanás. Os anjos se tornaram demônios, e 1/3 dos anjos se unem a ele e à terra e se transforma em caos e confusão. Adão perdeu a oportunidade porque ao invés de obedecer a Deus, que ele administrasse a terra, obedeceu ao diabo. Então Adão, assim como Eva, também tiveram a sua escolha, só que eles não eram seres angelicais, eram seres humanos, né? Então, por conta disso, quando a carne peca, entra então a desgraça no mundo, né? A desgraça, a retirada da graça de Deus, né? Então vem a morte, a dor, as enfermidades e todo tipo de mal abraça a terra. Então, quando Jesus ele se manifesta, Lúcifer aparece de novo na tentação, nos momentos de tentação com ele. E Jesus agora é por direito o administrador e senhor do mundo, porque ele conquistou esse seu governo, esse seu senhorio no alto da cruz. Então, por ele ter se rebaixado, se humilhado ainda mais, como nós vimos em Filipenses, né, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, olha a importância da obediência, né? Então, a obediência verdadeira, a gente precisa entender isso, me leva para a cruz. Por quê? Porque você vai renunciar às suas vontades para você ser obediente. Quando os nossos pastores, o diretor espiritual, o bispo, o padre ou o papa nos ensina algo que vai, né, exigir um esforço da gente, a gente se coloca numa atitude mesmo de sacrifício. Então, a verdadeira humildade, a verdadeira oração humilde, ela deve te colocar na cruz. Nunca esqueça disso. Então, Jesus, ele por direito, porque ele sofreu, então ele assumiu as dores do mundo inteiro, então ele conquistou. Jesus, ele
ele conquistou o mundo inteiro. Ele precisou ser pregado na cruz, no alto, porque Jesus andando na terra, ele purificou a terra, né? A gente vai meditar isso, mas já estou adiantando. Mas quando ele vai ter uma aula sobre a cruz de Cristo, e é exatamente isso que eu coloquei. Ele é elevado ao céu, pela cruz ficar no alto, ele purifica o ar. Então, a morte da cruz de Cristo redime o universo inteiro. Então, ele passa a ser o Senhor do universo. E aí existe um documento da igreja chamado Quas Primas, que você pode encontrar no site do Vaticano. Esse documento fala do senhorio, do governo do Cristo Rei sobre o universo inteiro. Então, tudo tem que retornar a Deus, a fim de que Deus passe a ser o verdadeiro Deus de tudo e de todos. Eva tentou Adão e cedeu à tentação dela. Aquele que está em pecado tenta atrair os outros. Eles se sentiram obscenos. E aí, o que aconteceu? Eles viram que eles estavam nus. Então, qual que é a primeira coisa que eles fazem, né? Eles se escondem. Então, a primeira coisa quando a gente peca é fazer a mesma coisa que eles, a gente se esconder, se refugiar, e Deus, ele passeia na nossa vida nos procurando, mesmo quando nós estamos no pecado. E o que a gente costuma fazer? Senhor, eu me escondo. E aí Deus nos pergunta, Adão, Eva, Jean, seu nome, onde estás? Então nós sentimos medo, eles sentiram medo também de Deus, eles experimentaram a morte espiritual e foram castigados e expulsos do Éden, do paraíso. Com isso, existe então a batalha sendo travada contra cada pessoa. Satanás olha mais adiante. Ele não quer destruir somente o individual, mas todo o grupo. Pessoas, sociedades, a política, a cultura, a sociedade de uma maneira geral. Então, a única maneira pela qual nós podemos fazer o diabo parar as suas contínuas estratégias que ele usa contra nós para nos acusar, para nos aprisionar, é de nós também algemarmos ele com a nossa vida de santidade, com a nossa busca de Deus. Muitas vezes o diabo parece ser o vencedor, mas o momento em que Satanás é humilhado e o cristão vence a luta com Cristo. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos com o nosso Senhor, porque Cristo, ele vence por nós as nossas batalhas. A tática de Jesus é completamente diferente da tática do diabo. É a humildade de Jesus que vence o demônio. Jesus encoraja os seus discípulos. Coragem, eu venci o mundo. Satanás e seus comparsas ficam apavorados quando pensa sobre o juízo final, porque no dia que chegar o juízo final, eles não vão mais poder perturbar ninguém, porque a gente vai viver na eternidade. Então, nós estamos vivendo um tempo no Cronos, mas o Cronos ele vai ser consumido pelo Kairos, pela presença, pela parousia do nosso Senhor, pelo retorno do Senhor. Então ele vai ser acorrentado para sempre, ele vai sofrer para sempre a sua condenação eterna, né? Então, no juízo final, Cristo ele vai dar a vitória a todos aqueles que foram fiéis, né? Então Satanás será lançado nas profundezas do inferno para sempre. Cristo trará a vitória final sobre ele. Anota aí, Romanos 16, 20. É verdade que a batalha que Satanás tem contra nós é cruel e poderosa, mas Jesus não nos deixa sozinhos, porque ele nos prometeu a sua proteção. Jesus ele promete a sua proteção, o seu auxílio, o seu paráclito, o seu socorro. O demônio sedutor delas foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. Vai dizer os santos da igreja que, se eu não me engano, acho que é São Luís de Montfort, que vai ser, o inferno é assim, vão se passar séculos, você chegou no inferno, aí você está no início das dores, vão se passar séculos e séculos e vai ser sempre como se as dores estivessem no início, ou seja, sem esperança de salvação, igual aquele do inferno de Dante, né? Vai dizer lá na porta, a todos que entrais deixai de fora a esperança, né? Então,
Não incomoda ao diabo, por exemplo, se você é espiritual ou não. O que incomoda é você aceitar Cristo como redentor da sua vida, se você se permite ser redimido por Ele. Cuidado com o demônio, ele é um enganador, ele engana na mentira, mas pior ainda, ele faz com que muita gente caia em meias verdades. Isso que é muito grave. Tem muita gente pegando as meias verdades e fazendo cada uma religião para si, uma via de filosofia para si, e vai abandonando a verdade. Às vezes essas meias verdades são mais perigosas do que se você for frio e não quiser fazer adesão a Deus. Então, é muito perigoso. Lembre-se sempre, Cristo venceu o mal na cruz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e por suas chagas somos curados. Somos chamados a vencer e a combater contra todo o mal. Mas Cristo prometeu o Espírito Santo e só com ele conseguiremos vencer os grilhões do inferno e da morte. Então, por conta do pecado, nós travamos essa batalha espiritual ainda. Nós travamos, né? E nós vamos precisar travar. Que dia que vai parar a nossa luta espiritual, nosso combate? Ou o dia que nós formos para a glória eterna, ou o dia que o Senhor vitorioso vier. Então, enquanto nós estamos aqui, nós sabemos que a consequência do pecado nos coloca num combate espiritual. E é sempre a luta pela conquista da fidelidade, a servidão de homens e mulheres de todo o reino para alcançar, então, a face de Deus. Porque lá seremos verdadeiros adoradores. E Deus, o nosso grandioso Deus, será tudo aquilo que nós almejamos a vida toda, Ele será tudo em nós. É uma grandeza que não vai nem caber. Né? Assim, porque vai transbordar, né? Vai transbordar na nossa alma. Então, que você possa entender a importância de você renunciar ao pecado, porque a renúncia do pecado consiste a coroa do reino dos céus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa iluminar o teu coração. Feche os seus olhos por um momento, peça ao Senhor, se você precisa fazer um ato de confissão, um ato de contrição, que você possa fazer um exame de consciência das vezes que você ofendeu ao Senhor, mas confiando sempre na misericórdia desse Deus que sempre nos ama e sempre envia graças para que a gente retorne a Ele. Talvez você caiu hoje, mas eu ainda digo, hoje é tempo de recomeçar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fica com Deus e até a próxima aula.